Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Serigrafistas queer. Liberdade para as sensibilidades. A Maestrans com carinho. Ao Maestrans com carinho. 2017. El machismo mata. O machismo mata. 2010. A aborto legal es vida. Aborto legal é vida. 2010. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura e Governo Federal. A prática das serigrafistas queer é fundamentada em um forte princípio comunitário, pautado por laços de afeto, respeito mútuo e luta coletiva por direitos. Al mais trans com carinho, ou em português, Ao Mães Trans com Carinho, é o título do núcleo localizado na parede da porta de entrada na primeira sala. O nome surge da fusão das palavras maestro, que significa professor em espanhol, e transgênero, invertendo o sentido tradicional do que é mestre e reforçando a mensagem de afeto e respeito. O trabalho que dá nome a este núcleo foi produzido em 2017 com a técnica de serigrafia sobre papel. Suas dimensões são 24,5 centímetros de altura por 35 de largura. A serigrafia tem um fundo branco e sobre ele a frase Al mais trans com carinho, em espanhol, escrita em letras maiúsculas e minúsculas num rosa vibrante. As palavras estão centralizadas e cercadas por linhas onduladas concêntricas, que seguem o formato do texto, criando o efeito visual de movimento, pulsação e expansão. Essa matriz foi criada em homenagem a uma integrante do próprio grupo e foi impressa em escolas de ensino médio e universidades, em atos que defendem a importância da presença de profissionais queer nos espaços pedagógicos. Nas palavras do coletivo, essa serigrafia surge como resposta a uma diretora de escola que pediu a demissão de um professor que era membro de serigrafistas queer, por não conseguir distinguir se ele era homem ou mulher. As identidades trans existem na docência. Nosso desejo é que elas sejam tratadas com carinho pelo sistema educacional e seus membros. Fizemos essa serigrafia para abraçar nosso colega, para dizer que ele não está sozinho e que os amamos muito. Gestos de ternura como esse também aparecem em outros trabalhos deste núcleo. Amo a mi mamá travesti, em português, Amo minha mamãe travesti, Mi mamá ya lo sabe, ou Minha mamãe já sabe, e Support your sisters, not just your sisters, em português, Apoie todas as suas irmãs, não apenas as suas irmãs cis. Também celebram a pluralidade dos vínculos que pessoas queer estabelecem entre si, indicando a importância de se amparar a partir de dentro da comunidade e para além dela. Temas e atuações feministas permeiam uma parte significativa da obra das serigrafistas queer, de forma interseccional com tópicos de sexualidade, identidade de gênero plurais e justificativa reprodutiva. A frase emblemática da luta contra o feminicídio é o machismo mata, em português, o machismo mata, é aqui destacada. Título de outro núcleo da exposição, localizado na parte à direita da porta de entrada e também de um dos trabalhos que o compõem. A serigrafia É o Machismo Mata é de 2010 e foi feita sobre papel e possui 22 centímetros de altura por 31,5 de largura. O fundo é branco e sobre ele está a frase El machismo mata, em espanhol, escrita em letras maiúsculas vermelhas. As letras são no estilo imprensa, ou de forma, feita com traços grossos, irregulares e levemente inclinados para a esquerda, sugerindo o movimento. As palavras estão dispostas em 3 linhas horizontais diferentes. El, na primeira, machismo, na segunda, e mata, na terceira linha, centralizado e em destaque em relação ao conjunto da composição. Ao redor do texto,
uma borda em zigue-zague vermelho acompanha o formato das palavras, criando um contorno dinâmico e pontiagudo. Sobre esse trabalho, o coletivo comenta que nós procuramos diversas formas de falar sobre esse assunto, mas não conseguimos sem usar uma frase que já circula muito por aí. A pergunta que fica é: qual é o sentido de afirmar algo que já está acontecendo? O que isso muda? Nessa serigrafia, é como se a mensagem "O machismo mata", escrita em letras garrafais vermelhas dentro de um balão explosivo, evocasse a intensidade dos gritos das palavras de ordem nas manifestações. Essa palavra convocatória, que afirma o óbvio e pede por uma atuação mais concreta, também aparece noutra serigrafia desse núcleo, como a "Mais ação, por favor", destacando que muitas vezes mensagens poéticas devem se transformar em mobilizações para a concretização dos objetivos políticos. Neste núcleo, há também trabalhos que indicam que ocupar outros espaços além dos protestos é uma forma importante de disputa, como os campos de futebol e as cadeiras de docência nas universidades, ambientes que historicamente marginalizam a presença ativa e substancial de mulheres e pessoas transgêneras. Em 2020, na véspera do Ano Novo, uma multidão de mulheres vestindo bandanas verdes ocupou a Plaza de Mayo, em Buenos Aires, Argentina, para celebrar a aprovação de lei de interrupção voluntária da gravidez, que assegura o direito ao aborto legal, seguro e gratuito na Argentina. Os trabalhos sobre o tema produzidos ao longo de uma década pelas serigrafistas queer tornam-se marcos visuais dos principais momentos de pressão política que culminaram nessa conquista. Não por acaso, esta exposição conta com um núcleo intitulado "Aborto legal é vida", frase que se consolidou ao contrapor o discurso que associa o aborto à morte. Este núcleo está localizado na parede perpendicular à última descrita. A matriz na qual se lê "Aborto legal é vida" foi amplamente impressa em diversos suportes, como roupas íntimas, mapas e jornais, destacando o caráter público, espacializado e urgente da pauta. A serigrafia aqui presente, "Aborto legal é vida", foi produzida em 2010 com 53 centímetros de altura por 43,5 de largura, em uma camiseta cinza com mangas. No peito está estampada a frase "Aborto legal é vida", em letras pretas e irregulares, algumas com traços mais grossos, outras mais finos. A palavra aborto aparece em destaque com a letra O substituída por um coração. A frase "legal és" está escrita logo abaixo em letras ligeiramente menores. A palavra vida ocupa a parte inferior com letras grandes, sendo o A substituído por um triângulo. De trás da frase escrita em preto, há a mesma frase escrita em branco, criando o efeito de duplicar a mensagem ou simbolicamente de replicá-la. Outras serigrafias deste núcleo apresentam palavras de ordem sobre a autonomia das pessoas em relação a seus corpos, com frases de afirmação tais como "sexo quando desejo, gravidez quando decido", ou "meu corpo, minha decisão", ou ainda frases de protesto, como 8 de aborto, que associa o Dia Internacional das Mulheres, comemorado em março, a uma das principais bandeiras políticas das lutas feministas. Aqui também há bandanas verdes que tornam-se ícones dessa luta e fazem referência aos lenços brancos das Mães da Praça de Maio, a associação de mulheres que tiveram familiares assassinados ou desaparecidos durante a ditadura militar argentina, de 1976 a 1983. Como diz o coletivo, pensar o aborto legal é pensar em uma proposta de vida diante das mortes de corpos gestantes por causa de abortos clandestinos. Esta serigrafia lutou para exigir que o Estado argentino aprovasse a lei que garantisse o aborto legal, seguro e gratuito. A força para conseguir essa lei, que foi finalmente aprovada em 2020, liderou a luta feminista na Argentina.
Chegamos à segunda sala de exposição Serigrafistas Queer. A sala é formada por duas paredes verdes, uma lilás e uma de vidro. À direita de quem entra, o vidro permite observar e ser observado por quem está do lado de fora da galeria, reforçando a ideia de um espaço dinâmico voltado à troca e à criação. Na parede de frente para a entrada da sala, por sua vez, há uma linha do tempo da atuação das serigrafistas, que foi construída pelas próprias artistas durante a montagem da exposição. Ao fundo da sala, à esquerda de quem entra, está a parede que pode ser vista de fora do espaço expositivo. Nela, há 5 camisetas unidas por uma bandeira retangular branca, de grandes dimensões, onde está escrito em preto com letras cursivas: Voz a los movimentos del desejo, ou em português, Voz aos movimentos do desejo. Além disso, durante a exposição serão realizadas oficinas com coletivos brasileiros que atuam na interlocução entre arte gráfica e o ativismo político, como Artisapas, Fudida Silk, Jamac, Rutras, Coletivo Tem Sentimento e Parquinho Gráfico, transformando esta sala em um ateliê vivo. Tais atividades contam com o suporte de uma escultura mobiliário de madeira, que funciona como uma mesa com prateleiras laterais, projetada especialmente para a mostra, com o formato de um cuy, pequeno roedor típico da Argentina. Símbolo do coletivo, o cuy representa o que é impossível de se capturar ou definir de maneira definitiva. Neste espaço também há um varal com as serigrafias produzidas nas oficinas, que podem ser levadas pelos visitantes como um presente e lembrete da potência das ações do coletivo. Para saber mais sobre a programação das oficinas, acesse o masp.org.br/oficinas e participe conosco. Esse diálogo reflete um princípio central das serigrafistas: a criação ganha sentido na interação, na cocriação e no olhar compartilhado. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Serigrafistas Queer, Liberdade para as Sensibilidades. Curadoria: Amanda Carneiro. Acessibilidade: Ana Amaral, Daniela Rodrigues, Isarte Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração: Priscila Guedes Moreira. Tradução e interpretação em Libras: Andréa Velancino. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.